Muito obrigada a todos por essa palestra tão incrível, por essa colaboração. Bom, estamos chegando à nossa última palestra do dia com o tema Armazenamento de baterias e sua inserção no setor elétrico brasileiro. Eu gostaria de convidar todos a se sentarem, a usarem os fones para conseguir acompanhar da melhor maneira o nosso palestrante. Vamos receber aqui um palestrante muito especial. Eu quero convidar Marcos Blasites, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia. Marcos, seja muito bem-vindo. Te desejo uma excelente palestra. Valeu. Muito obrigado. Perfeito. Show de bola. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Maravilha. Então, primeiramente, queria agradecer aos organizadores, tá? Os caros colegas da Biólica e os organizadores do evento por estar aqui. E eu queria trazer hoje para vocês, assim, no finalzinho da tarde, né? Um tema para a gente aquecer um pouco até as discussões do fim de semana. Um tema um pouco novo, tá? Eu queria falar aqui nesse palco sobre o armazenamento de energia e da relevância do armazenamento de energia para o setor elétrico. Vou falar um pouco do contexto global, porque isso é uma tecnologia que a nível global está crescendo de uma forma muito acelerada. E depois eu queria também trazer para vocês algumas das, digamos, aplicações, das propostas de valor do armazenamento para o setor elétrico brasileiro, né? Que é um setor um pouco diferente daquilo que a gente encontra em outros países. A gente tem uma participação renovável muito elevada, a gente tem muito hidrelétrica, a gente tem uma vocação para a geração renovável, tanto eólica como solar. Então eu queria fazer junto com vocês um pouco uma reflexão sobre a proposta de valor e as principais aplicações, né, dessa nova tecnologia de armazenamento aqui para o nosso Brasil. Antes de mais nada, só apresentando aqui muito rapidamente nossa associação, somos a APSAI, a Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia, uma associação recente. A gente fundou a APSAI no ano passado, eu sou um dos cofundadores, e a gente representa as empresas que trabalham com armazenamento de energia, sejam eles fabricantes de baterias ou usuários dessa tecnologia ou empresas de engenharia, que é o caso da minha empresa New Charge, que a gente trabalha com engenharia e software para soluções de armazenamento, tá? E quando a gente olha, e acho que eu vou tirar essas cadeiras para vocês verem direitinho, tá? Quando a gente olha o mercado global, a gente vê esse crescimento muito acelerado, né? Ou seja, literalmente o armazenamento ao redor do mundo tem crescido de uma forma quase explosiva. Tá melhor agora? Por que desse crescimento? Tá? A gente vê ao redor do mundo um crescimento acelerado de fontes renováveis, principalmente solar e eólica. Tá? Essas fontes, elas descarbonizam o setor elétrico ao redor do mundo inteiro, são fontes bastante competitivas, mas elas têm um grande desafio. São fontes que a gente não consegue planejar, né? De noite não tem sol, evidentemente, o vento não venta em todos os momentos, então na medida que a participação dessas fontes, que a gente chama de fontes não despacháveis, vai crescendo, eu preciso de algo para contrabalancear essa variabilidade, né? Então eu preciso de flexibilidade nos meus sistemas elétricos, e o armazenamento em grande escala faz exatamente isso, né? Ele entra como uma flexibilidade que nos ajuda de ainda aumentar o crescimento das fontes renováveis, e sem essa flexibilidade eu teria limites sistêmicos de quanto dessas fontes renováveis eu consigo efetivamente colocar num sistema elétrico. E tem uma segunda vocação do ponto de vista do consumidor, que é a vocação da autonomia energética, né? O solar que eu coloco no telhado da minha casa, ele ainda depende da rede elétrica, né? Se eu não tiver rede, o meu solar nada adianta, eu não vou ter energia, né? Quando eu coloco esse solar junto com o banco de baterias aí, de repente, eu tenho autonomia energética. Então essa noção da autonomia energética é algo muito legal, né? E algo que tem
chamado muito a atenção de consumidores, de empresas, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Então é isso um pouco a nossa razão de ser, a nossa proposta, por que a gente se empolga tanto com essa nova tecnologia. E, claramente, tudo isso tem que encontrar um equilíbrio econômico. Então, fato é que a gente tem hoje muitas tecnologias de armazenamento, mas aquilo que tem crescido mais e que tem se mostrado, digamos, a solução tecnológica mais competitiva são baterias de íons de lítio, né? O preço dessas baterias tem caído em torno de 80% ao longo dos últimos 10 anos e, como vocês podem ver aqui, na verdade, a perspectiva é de uma queda futura nos próximos anos, junto com uma inovação tecnológica. Eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ver algo que seria como uma bifurcação tecnológica. A gente vai, de um lado, ver baterias de alta performance para a mobilidade elétrica, basicamente aquilo que a gente chama de baterias de estado sólido, que vão mais ou menos dobrar a autonomia dos nossos veículos elétricos. E pelo outro lado, a gente vai ver o crescimento de tecnologias baratas, principalmente do lítio, ferro, fosfato, cuja vocação hoje é mais para o armazenamento estacionário, aquilo que estamos falando aqui. Pode ter outras tecnologias? Pode. Tem N opções super interessantes, fascinantes, baterias de ar-níquel, de fluxo, mas aquilo que a gente tem hoje, digamos, com escala industrial, para crescer, para escalar mesmo, é o lítio, sem dúvida alguma. Inclusive, neste exato momento, a gente tem, principalmente na Ásia, um superávit de capacidade produtiva. Temos mais capacidade produtiva do que demanda. E isso, pelo menos nos próximos 3 a 4 anos, vai contribuir para que os preços continuem caindo. Tá? Agora, dito isso, é claro que a gente sempre precisa ficar atento, ficar aberto a outras opções tecnológicas, mas hoje parece que o lítio está se estabelecendo como uma referência tecnológica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E quando a gente olha esse mercado brasileiro de armazenamento, ele ainda é muito incipiente. Tá? A gente fez no ano passado um levantamento, encontramos algo em torno de 300 megawatt-horas de sistema de armazenamento com baterias no Brasil. Tem vários projetos mega interessantes, como, por exemplo, esse aqui da ISA-CETEP, que é uma subestação com baterias de 60 megawatt-horas no sul do estado de São Paulo, que efetivamente assegura que quando o André e os conterrâneos dele da cidade de São Paulo descem lá para o litoral para a festa do Réveillon, que não falta energia. Tá? Temos projetos off-grids bem legais na Amazônia, mas, como vocês podem ver, é muito incipiente. Então eu queria realmente falar de onde que a gente acredita que virá o crescimento e, como eu falei no início da minha fala, qual é efetivamente a proposta de valor do armazenamento no setor elétrico brasileiro. Esse setor elétrico brasileiro, ele tem sido tradicionalmente um setor com uma matriz hidrotérmica. Né? Quando a gente olha onde a gente estava uns 10 anos atrás, a gente tinha como principal fonte as hidráulicas, né? As grandes usinas hidrelétricas. A gente tinha uma participação relevante de térmicas e um pouquinho de outras coisas que na época era basicamente eólico. O que está acontecendo? A gente vê que essa fatia do solar, do eólico, está crescendo de uma forma muito acelerada. Né? E a gente estima que, vocês estão vendo os números aqui, que até 2030, que é daqui a pouco, efetivamente, a gente estará com mais ou menos 65, 70 gigawatts de solar. Isso é muita coisa, gente. Isso é 5 vezes Itaipu. É impressionante, tá? A gente vai estar com 45 ou até mais gigas de eólico. E a gente vai, na verdade, e isso é maravilhoso. Por quê? Porque são fontes competitivas, são fontes que não agridem o meio ambiente. Então, isso é muito positivo. Só que a gente vai ter 2 desafios. Primeiro, a gente terá, em alguns momentos do dia, não sempre, mas em alguns momentos do dia, a gente vai ter sobra de energia. Né? Tem o planejamento do ONS, do operador do sistema elétrico brasileiro, que estima que em alguns horários do dia, já em 27, a gente terá um excedente de 50 gigawatts de energia não aproveitada. 50 gigas é muita coisa, isso é mais ou menos 40% da carga nacional deste país. Então, isso é um desafio. E o outro desafio que a gente vai enfrentar, a gente vê nessa curva aqui. Essa curva aqui
é a carga brasileira ao longo das 24 horas do dia. Então, se imaginem um dia médio de cada ano. E o que a gente está vendo? Tipicamente, a gente vê a menor carga em torno das 3, 4 da manhã. A gente vê o primeiro pico ao meio-dia, o segundo pico no final do dia, aquele famoso horário ponta, das 18 até 21, 22, o negócio desce novamente. E essas curvas, elas mostram a evolução dessa carga entre 2023 até 32. Então, o que a gente vê? Vocês estão vendo que essa curva de carga ela fica cada vez mais achatada no meio-dia. Por quê? Porque a gente tem cada vez mais geração distribuída que injeta seu excedente no sistema elétrico. Então, a carga do meio-dia, ela quase não cresce porque a GD dá conta dessa carga. Só que a GD, ela termina às 18 horas. O que eu faço com essa rampa aqui? Isso é uma rampa, como vocês podem ver, de 30 a 40 gigawatts. E a verdade é a seguinte, as hidrelétricas que temos hoje não darão conta dessa rampa. Tá? Então, o que a gente faz com esse pico de 3, 4 horas, que vai acontecer todos os dias, e onde o parque gerador que a gente tem hoje não dá conta? Alguns vão dizer, beleza, vamos colocar térmicas, vamos colocar gás, vamos colocar óleo, vamos colocar carvão, né? Brilhante, né? A gente vai ter o crescimento das renováveis, ao mesmo tempo a gente vai recarbonizar esse sistema. Não faz muito sentido, não parece ser uma boa ideia, né? Então, bom lembrar que a gente já fez em 21 uma contratação muito ampla de térmicas justamente para esse propósito de reserva de capacidade. A gente contratou, todos nós contratamos via leilão, em torno de 4 gigawatts de novas térmicas. Essas usinas entrarão em operação em 2026. 100% gás natural, então 100% fóssil. E é como uma apólice de seguro que todos nós estamos pagando, tá? E a gente vai pagar basicamente uma apólice fixa de 3,4 bi ano para a disponibilidade dessas usinas. E adicionalmente, quando essas usinas forem despachadas, a gente também vai pagar pela geração dessas usinas, que evidentemente é uma geração relativamente cara. E a gente está debatendo com o Ministério agora as diretrizes do próximo leilão de reserva de capacidade. Será que a gente quer repetir isso? Será que a gente não tem uma alternativa? Tendo em vista que a gente precisa 4 horas, mais ou menos. E aí, claramente, entra a questão do armazenamento, tá? E isso aqui é o resumo de um estudo que a gente publicou recentemente, que também está disponível, onde a gente mostra o seguinte: o armazenamento para uma solução de 3, 4 horas, aquela ponta noturna, é uma solução muito adequada. Ela é flexível, ela é rápida, ela claramente tem uma autonomia limitada, mas estamos falando, na maioria dos casos, de 4 horas. Tá? E ela é muito mais barata, porque eu não preciso mais queimar combustível para acionar minha bateria. A minha bateria ela vai capturar o excedente da eólica ou da solar. Essas usinas eólicas solares hoje, inclusive, sofrem com congestionamento da rede elétrica, o chamado constrained off. Então, a gente tem hoje usinas, principalmente solares, que perdem 30% a 40% do seu potencial de geração por questões de congestionamento da rede, tá? E a gente vai capturar uma parte dessa energia que seria jogada fora e usar para essa ponta noturna, tá? Então, isso é uma das aplicações prioritárias que a gente vê para sistema de armazenamento para os próximos 3, 4 anos. Esses armazenamentos, eles podem ficar acoplados a usinas, eles podem ficar stand-alone, mas certamente é uma tecnologia que funciona, que madura e que traz modicidade tarifária para o nosso sistema elétrico. Então, sem dúvida, é uma aplicação bastante interessante, tá? Agora, mudando um pouco de foco, vamos falar de comércio, vamos falar de indústria. O que o armazenamento poderia fazer, por exemplo, para um shopping center, para uma faculdade, para uma fábrica? Bom, a gente tem hoje algo em torno de 200 mil consumidores em média tensão, parte deles no mercado regulado, parte no livre, parte com mini geração. Todos eles pagam uma tarifa que é um pouco diferente da tarifa residencial. Nas nossas residências, a gente paga
reais por quilowatt-hora, não importa quando que a gente consome essa energia. Esses caras não. Eles pagam pelo fio, então eles pagam uma demanda contratada, uma potência, e eles pagam pela energia dependendo do horário de consumo. Pagam uma tarifa mais barata no meio-dia e uma tarifa mais cara no horário ponta, naquele horário da ponta que a gente viu naquele outro slide. Então, esse sistema de armazenamento, ele poderia entrar lá e basicamente armazenar a energia durante o dia, quando minha carga é baixa, e ser despachado no horário ponta. E eu vou trazer uma economia muito interessante para esses caras, tá? Eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo. Isso aqui é o perfil de consumo de um supermercado na Bahia. Um supermercado grande que está no Mercado Livre. Então ele já consome hoje energia incentivada. Ele provavelmente contrata de uma usina eólica ou de uma comercializadora, tá? Mas ele continua pagando o fio para a concessionária local, nesse caso a Coelba, tá? E esse fio no horário ponta é muito caro. Então eu poderia, por exemplo, alugar um sistema de armazenamento para ele, oferecer para ele uma economia já interessante. Ou eu poderia convencer esse empreendedor de fazer um investimento, aí claramente essa economia na conta de luz dele vai aumentar de forma significativa. E, gente, 25% sobre as despesas anuais de energia elétrica é muita coisa. É muita coisa. É uma economia muito, muito relevante. Então, isso é uma aplicação que vale muito a pena e que já está acontecendo. A gente já tem vários cases dessa natureza. A própria Vale do Rio Doce opera aqui um sistema desses no seu terminal de Mangaratiba, aqui no Rio de Janeiro. Então é uma aplicação que também vale muito a pena e cujo uso vai crescendo cada vez mais. E a terceira aplicação que eu queria compartilhar com vocês são os nossos sistemas isolados. O que é isso? A gente tem no norte do Brasil, principalmente, mais ou menos umas 200 cidades que não estão interligadas, que não estão conectadas ao nosso sistema elétrico. E a gente fala de cidades razoavelmente grandes. Por exemplo, Caruaru, no interior do Amazonas, é uma cidade de 20 mil habitantes. Hoje é atendido por geradores diesel. Eurunepé, também no interior do Amazonas, cidade de 40 mil habitantes, na mesma situação. Então, a maioria dessas localidades, como vocês podem ver, está mesmo no estado de Amazonas. E dessas 200, mais ou menos a metade, em algum momento vai ser interligado, né? Boa Vista, em Roraima, a capital de Roraima, hoje ainda é isolado, mas vai ser interligado. Então essa carga dos isolados vai cair, só que mais ou menos metade disso aqui nunca vai ser interligado porque são localidades muito remotas. Hoje, a solução para essas localidades é geração diesel, tá? E todos nós aqui estamos custeando, estamos subsidiando essa geração para esses colegas. Então, hoje nós estamos subsidiando com um custeio de mais ou menos 12 bilhões de reais ao ano a geração dessas localidades, e isso não precisaria continuar desse jeito, tá? Queria mostrar aqui para vocês um exemplo de duas localidades, dois projetos pilotos que foram implantados no ano passado em Roraima, duas localidades pequenas chamadas Pacaraima e Amajari. Isso é só um primeiro passo, porque aqui o sistema solar e os bancos de bateria, eles só atendem mais ou menos 30% da carga. Mas, como disse, é um piloto, é um primeiro passo, mas a gente vê que isso é possível. Agora, vocês podem se perguntar, mas para que eu preciso de uma bateria? Não tenho a solar? Eu tenho a solar. Só que a solar, de um lado, é uma solução boa, porque ela, mesmo na Amazônia, possui uma produtividade razoavelmente boa. Só para vocês terem uma referência, 1 kW e pico de painéis aqui no Rio de Janeiro consegue gerar uns 1.300, 1.400 kWh por ano. Este mesmo painel na Amazônia vai gerar uns 1.500, 1.600, e no interior de Minas ou no sul da Bahia conseguiria gerar até 2.000 kWh. Então, na Amazônia, mesmo com toda a chuva, com todas as temperaturas elevadas, eu não consigo ter uma produtividade razoavelmente boa. Só que qual é o problema da fotovoltaica nesse contexto? Vou mostrar aqui para vocês. Isso são dados reais de uma mini rede renovável que minha empresa opera.
E vocês estão vendo essa intermitência do solar, né? Passa uma nuvem, cai uma chuva, minha geração oscila, tá? Então, essa oscilação significa que eu não posso atender uma carga somente a partir de um gerador fotovoltaico, tá? Eu preciso de algo, e esse algo costuma ser meu banco de baterias. Então, vocês estão vendo, inclusive aqui, nessa linha azul, né? Como o sistema de armazenamento compensa essa intermitência do solar, tá? E aqui à noite, aqui você vê que até umas 13 horas a gente tinha uma radiação boa, depois provavelmente caiu uma chuva, minha geração solar cai, e aqui às 18 horas evidentemente termina, né? E de noite, né, todo esse trecho aqui é a bateria que assume. Você vê que durante a noite o estado de carga da minha bateria cai, atinge seu mínimo por volta de umas 6, 7 da manhã, sobe e cai de novo. Então isso aqui é uma aplicação clássica de um sistema de armazenamento para uma aplicação off-grid. A mesma coisa a gente consegue fazer para fazendas, por exemplo, pivôs de irrigação no interior do Goiás, de Minas, da Bahia. E isso claramente permite substituir o gerador diesel por uma fonte renovável, que não polui e que é muito mais econômica do que queimar óleo diesel no meio da mata amazônica, tá? Então, isso são 3 aplicações que eu queria exemplificar aqui: reserva de capacidade, uso para comercial industrial e uso de armazenamento no contexto dos sistemas isolados. Evidentemente, a gente precisa de alguns ajustes nas políticas públicas para que este armazenamento realmente possa crescer. Então, a gente precisa de um marco regulatório, que hoje ainda não temos. A gente precisa que reserva de capacidade seja contratado via leilões. A gente precisa de um tratamento tributário diferente, tá? Mas a boa notícia é que já tem projetos acontecendo, tá? Já temos o sistema de armazenamento como parte, né, incipiente, mas como já parte da realidade do sistema elétrico brasileiro, e a gente precisa claramente de mais disto, tá? Eu acho que a proposta de valor está muito clara, e eu acho que para todos nós é uma reflexão válida de pensar como que a gente consegue tornar esse sistema brasileiro, sistema elétrico brasileiro, cada vez mais eficiente e cada vez mais justo, né? Também assegurando que todo mundo no Brasil, independente se ele mora no Rio ou no interior do Amazonas, tenha acesso à energia elétrica segura e barata, e a gente quer fazer a nossa contribuição para que isso aconteça. Gente, era isso que eu queria aqui compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Eu sei que as pessoas que ainda ficaram aqui é o hardcore, né? São as pessoas que têm interesse mesmo. Então, muito obrigado e permaneço aqui à disposição caso alguém queira tirar uma dúvida ou fazer um comentário. Muito obrigado, gente. Muito obrigada ao professor Marcos, muito obrigada a todos os que... Na verdade, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira. Bom, é que acabou de dar uma aula para a gente. Muito obrigada, obrigada. Bom, gente, eu quero agora estender os nossos agradecimentos a todos os participantes que passaram aqui nesse palco, a todos os que estiveram conosco assistindo os conteúdos que a gente preparou. Chegamos ao final da programação do nosso palco aqui. Eu gostaria de agradecer a parceria com a agência EPBR, que está transmitindo esse evento no YouTube da EPBR. Então, se alguém quiser reassistir algum conteúdo ou recomendar para alguém, está lá no YouTube da EPBR. E, mais uma vez, agradecemos também a parceria da ANP, que nos convidou para esse palco. Eu agradeço a atenção de vocês. Desejo uma excelente tarde e aproveitem o evento, que ainda tem bastante coisa. Muito obrigada. Até a próxima.